Nosso estudo hoje será em Salmos 7. O tema: oração pedindo justiça. Desejo a você um feliz despertar com Deus, que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Alguma vez você já foi vítima de alguma injustiça ou calúnia? Se sim, o que você fez? O Salmo 7 nos mostra o que Davi fez em uma situação assim. Ele nos apresenta um dos quadros mais pungentes e humanos das Escrituras. O clamor de um servo de Deus, injustamente acusado, que corre para o único tribunal onde a verdadeira justiça prevalece, o trono de Deus. O Salmo 7 não é apenas um lamento, é um grito por justiça, uma súplica inflamada de um homem que se sente injustiçado e caluniado. Ele se torna um manual para todo crente que já enfrentou a dor da calúnia, da falsa acusação e da perseguição. Nos ensina para onde correr, como orar e em quem confiar quando o mundo se levanta contra nós com mentiras. Este é um salmo que ecoa a experiência universal diante da perseguição e da busca por justiça, por vindicação divina. Vamos aprender neste estudo os ensinamentos que o Salmo 7 traz para nós. Lembrando que é importante que você faça a sua leitura completa no Salmo em sua Bíblia, ou você pode também optar por ouvir o áudio do Salmo. E agora, aqui no canal da Jornada Bíblica, vamos ter o estudo do capítulo 7 comentado. Fazendo análise deste Salmo, podemos dividi-lo em 4 seções principais, sendo o clamor por refúgio e apelação à inocência, dos versículos 1 a 5. Segundo, o apelo à manifestação da justiça divina, dos versos 6 a 11. A certeza do juízo sobre o ímpio, dos versículos 12 a 16. E, finalmente, fecha a resposta de louvor e gratidão, no versículo 17. O título deste salmo nos informa que se trata de um sigaion de Davi. No hebraico, significa que ele cantou ao Senhor a respeito das palavras de Cushi, o benjamita. Sugere uma composição de grande emoção, talvez com um ritmo irregular ou errante, refletindo perfeitamente a agitação na alma do salmista. O contexto histórico específico envolvendo Cushi, o benjamita, não é detalhado em outras partes da Bíblia, mas sabemos que a tribo de Benjamim era a tribo de Saul, o grande adversário de Davi, que queria matá-lo a qualquer custo. Portanto, é muito provável que Cushi fosse um dos cortesãos de Saul, que por lealdade a ele espalhou calúnias maliciosas, tentando envenenar a reputação de Davi e justificar a perseguição. Este salmo é também chamado Salmo de Inocência. Acusado falsamente e maltratado, Davi apresenta seu caso ao juiz celestial para que houvesse retribuição aos males feitos a ele. Este salmo também era cantado na festa judaica do Purim, lembrando a libertação do povo judaico ao tempo de Ester e Mardoqueu, e celebrando a vingança sobre o adversário. Assim, este salmo descreve a atitude de alguém que estava sendo caluniado, perseguido injustamente,
e recorre a Deus em busca de socorro e também de justiça. Isso nos ensina que pessoas violentas tornam-se vítimas da violência e mentirosos tornam-se vítimas dos enganos de outros. Mas, no processo, pessoas inocentes podem ser feridas. Às vezes Deus intervém e interrompe os praticantes da maldade em seus rumos para proteger seus seguidores. Então, antes de concluir o Salmo 7, Davi faz uma referência ao princípio da justa retribuição. O ímpio colhe o que planta, ou seja, ele planta pecado e colhe destruição. O Salmo se encerra com uma declaração de louvor. Davi rendendo graças ao Senhor, não pela ruína do ímpio, mas pelo fato de que a justiça de Deus prevaleceu. O que fazia o coração do salmista se alegrar não era a contemplação de vingança pessoal sendo executada, mas a contemplação da manifestação da justiça divina que não deixa o pecado impune. E assim eu e você precisamos também descansar em Deus e em sua justiça, pois afinal nós temos nas Escrituras a confirmação de que Deus irá julgar justamente cada indivíduo deste planeta, né? Agora, falando sobre as bênçãos aos que pedem. O livro dos Salmos se destaca por orações, súplicas e cânticos de ações de graças, né? Conforme já destacamos. O texto diz o seguinte: não podemos passar sem a graça de Deus. Precisamos auxílio de cima se havemos de resistir às múltiplas tentações de Satanás e escapar aos seus ardis. Entre as trevas dominantes, precisamos ter luz de Deus para revelar as armadilhas e laços do erro. Do contrário, seremos apanhados. Devemos aproveitar a oportunidade para orar, tanto em particular como no altar de família. Muitos precisam aprender a orar. Quando, em humildade, dizemos ao Senhor nossas necessidades, o próprio Espírito intercede por nós. Quando o nosso senso de necessidade nos leva a desnudar a alma perante o olhar todo esquadrinhador da onipotência. Nossas orações sinceras, fervorosas, penetram o véu. Nossa fé reivindica as promessas de Deus e nos vem auxílio. Portanto, precisamos entender que é só Deus que tem a ajuda que realmente precisamos. Precisamos ter a ajuda que só Deus pode dar. E esse auxílio não virá sem que o peçamos. Se somos demasiado independentes, presunçosos, para nos lançar diariamente mediante oração fervorosa sobre os méritos de um Salvador crucificado e ressurgido, seremos deixados sujeitos às tentações de Satanás. Como Davi, eu e você precisamos desenvolver o hábito de orar de uma forma realmente completa e também profunda. Os que quiserem receber as bênçãos do Senhor precisam preparar eles próprios o caminho, pela confissão, humilhação, sincero arrependimento e com fé nos méritos de Cristo. Assim, o capítulo 7, este salmo de pedido de justiça, escrito há milênios,
ele traz lições atemporais e que devem ser aplicadas hoje em nossas vidas. Destacando primeiro, lidando com a calúnia e a injustiça. O Salmo 7 nos ensina a não retaliar no mesmo nível, mas entregar a causa a Deus. Você já entendeu que nós temos uma tendência de querer nos vingar, de devolver na mesma moeda. Mas Davi nos ensina que é possível manter a integridade enquanto se busca a vindicação, a justiça divina. Portanto, leve sua dor e sua causa a Deus em oração, confie na justiça divina para resolver a situação e mantenha sua própria conduta irrepreensível. Segunda lição, a importância da autoconsciência e do autoexame. Davi, ele declarou: se eu fiz isso, se há iniquidade nas minhas mãos. Ou seja, um chamado ao autoexame honesto. A verdadeira inocência é aquela que pode resistir ao olhar penetrante de Deus. Terceira lição a ser aplicada é a paciência e a confiança na justiça final de Deus. O Salmo nos encoraja a confiar que Deus agirá em seu tempo e de sua maneira. Essa paciência é um fruto da fé na soberania de Deus. Quarto destaque, evite a vingança pessoal. O Salmo 7 é um antídoto contra o desejo de vingança. Ao entregar a justiça a Deus, o salmista evita cair na espiral do ódio e da represália que caracterizam a vingança humana. E isto é libertador, permitindo que a pessoa se concentre em sua integridade e em seu relacionamento com Deus. E, finalmente, a lição sobre refletir sobre a própria integridade. Em um mundo onde a reputação é muitas vezes construída sobre aparências, o Salmo 7 nos lembra que a verdadeira integridade é medida por Deus, que conhece os corações. É um convite a valorizar a retidão interior mais do que a aprovação externa. São lições importantes que podemos extrair deste Salmo 7. Finalizando nossa reflexão, o Salmo 7 é um farol de esperança para todos que já se sentiram injustiçados, caluniados ou perseguidos. Lembrando-nos que, embora o mal possa prosperar por algum tempo, há um juiz justo e soberano que vê, ouve e no devido tempo agirá. A jornada de Davi, do desespero à confiança inabalável na justiça divina, é um modelo para nossa caminhada de fé. Que este salmo nos inspire a entregar nossas batalhas nas mãos de Deus, confiando que sua justiça prevalecerá e que ele vindicará os retos de coração. Ao invés de buscar a vingança, somos chamados a orar, a manter nossa integridade e a esperar pacientemente pelo momento em que a malícia do ímpio se voltará contra ele mesmo, e o nome do Senhor será louvado. Como cristãos, olhamos para este salmo e vemos um prenúncio do maior dos sofredores inocentes, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi o único verdadeiramente justo, perfeito, e o que ele suportou? Calúnias, perseguição, condenação injusta, e assim confiou a sua causa àquele que julga retamente.
e por causa de sua obra na cruz, não apelamos mais a Deus com base em nossa própria justiça, mas na justiça de Cristo, que foi-nos imputada. Ele é o nosso advogado, nosso justo juiz. Só nele encontramos o refúgio final contra todas as acusações, sejam humanas ou demoníacas. Que, como Davi, eu e você, possamos sempre correr para o nosso Deus, confiar em sua justiça perfeita e, por fim, cantar louvores ao seu glorioso nome. Vigiemos e oremos. Amém. Olha que oração maravilhosa, que salmo solene para nos trazer direcionamento diante da perseguição, da injustiça e da calúnia, né? Pensamento do dia. O papel do Filho de Deus não é provar sua inocência diante de todos, mas viver de forma reta e deixar que o próprio Deus seja o juiz. Que Deus nos abençoe para que as lições deste Salmo 7 possam nos ajudar e possam ser aplicadas em nossas vidas dia a dia. Agora vamos orar. Bondoso Deus e querido Pai Celestial, te damos graças, Senhor, pelo despertar de um novo dia. Muito obrigado por tua misericórdia, por tua bondade, por teu grande amor. Obrigado por tua justiça, porque diante de um mundo injusto, cruel, perseguidor, nós podemos ter certeza de que podemos confiar e descansar na sua justiça, crendo que o Senhor é onisciente, que conhece cada pensamento, cada desígnio, cada coração. Ajude-nos, Senhor, para que possamos descansar na sua justiça, em sua bondade e que possamos assim praticar, que possamos fazer aquilo que é do teu agrado. Fica conosco em mais este dia, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amigo ouvinte e estudante da Palavra de Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Mais um passo que demos em nossa jornada bíblica. Não esqueça, deixe o seu like, comente o que você gostou, o que chamou a sua atenção neste salmo e também compartilhe. Se não é inscrito, inscreva-se. E amanhã nos encontramos para o estudo no capítulo 8. Até lá. Tchau, tchau.